A gente vive numa era onde somos constantemente bombardeados por informações em filmes, séries, posts e vídeos que muitas vezes moldam a nossa percepção do que é normal ou patológico. E é justamente essa exposição contínua que tem levado a fenômenos como o sobrediagnóstico, o sobretratamento e, em última instância, a iatrogenia. Mas o que isso significa na prática? Hoje, a gente vai explorar exatamente esses conceitos e entender como eles se relacionam. Neste vídeo, a gente vai abordar de forma profunda e prática como o consumo desenfreado de conteúdos midiáticos pode influenciar tanto a autopercepção dos indivíduos quanto a prática clínica dos profissionais de saúde. A gente vai ver como diagnósticos excessivos e tratamentos desnecessários podem surgir, algo que infelizmente tem se tornado cada vez mais comum, especialmente entre os adolescentes da geração alfa. Olá! Sejam muito bem-vindos ao E aí Saúde, um canal onde a gente fala de saúde para pessoas. Eu sou o Daniel Silva Maia, médico de família e comunidade, e hoje a gente vai mergulhar num tema que está cada vez mais presente em nossas vidas: o impacto da indústria cultural e das redes sociais na maneira como a gente se entende e diagnostica os transtornos relacionados à saúde mental. Então, eu já peço para você deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com pais, professores e profissionais de saúde que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. E se você é novo por aqui, não deixe de nos seguir e ativar o sininho para ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Para contextualizar essa discussão, a gente vai usar um exemplo prático e atual: a série Adolescência, da Netflix. O objetivo do nosso vídeo aqui hoje é oferecer uma análise clara e detalhada sobre como esses fenômenos, o sobrediagnóstico, sobretratamento e a iatrogenia, podem se manifestar, e quais são os desafios que pais, profissionais de saúde e professores se enfrentam quando lidam com essas questões na era digital. Então, se você quer entender melhor esse cenário complexo e saber como se preparar para enfrentar esses desafios, fica comigo pelos próximos minutos. Vamos lá? Para começar, a gente vai falar sobre o que a gente chama de indústria cultural. Esse termo se refere ao vasto conjunto de produções culturais, como filmes, séries, músicas e livros, que são produzidos em massa e tem grande impacto na formação de nossas opiniões e dos nossos comportamentos. Com o advento das redes sociais, esse impacto se amplia de forma significativa. Hoje em dia, plataformas como o Instagram, TikTok e o próprio YouTube disseminam conteúdos de forma rápida e contínua, o que molda a nossa percepção do mundo e até mesmo define o que a gente considera normal ou anormal. Um exemplo claro disso é a maneira como os transtornos em saúde mental são retratados em produções audiovisuais. Pense em filmes e séries que abordam transtornos como o transtorno dissociativo de identidade, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno obsessivo-compulsivo ou o transtorno de personalidade borderline. Muitas vezes, esses conteúdos são apresentados de uma forma sensacionalista, com exageros e estereótipos, o que pode distorcer a realidade. Essa exposição constante a narrativas impactantes e muitas vezes distorcidas podem levar ao que a gente chama de autodiagnóstico. Isso acontece quando as pessoas começam a ver comportamentos normais que fazem parte do desenvolvimento ou variações da personalidade como se fossem sintomas de uma condição patológica, simplesmente porque viram essas características sendo associadas aos transtornos na mídia. Mas como isso se traduz na prática? Agora a gente vai entrar em alguns detalhes sobre 3 conceitos que são fundamentais e que vêm ganhando cada vez mais destaque quando a gente fala em saúde mental: sobrediagnóstico, sobretratamento e iatrogenia. Entender esses termos é fundamental para que a gente consiga compreender como a exposição intensa a conteúdos midiáticos pode impactar a nossa prática clínica. Primeiro, o sobrediagnóstico. Esse termo se refere à identificação de condições que, mesmo estando presentes, não causariam um prejuízo significativo à nossa saúde se não fossem tratadas. Em outras palavras, muitas vezes são condições normais ou variações do comportamento que são rotulados como doenças. Um exemplo prático disso é o diagnóstico excessivo de TDAH. Com a popularização de informações muitas vezes exageradas na mídia, pais e profissionais de saúde podem acabar identificando sintomas de TDAH em crianças que, na verdade, estão dentro de uma variação normal do desenvolvimento. E isso pode levar a diagnósticos que, se não fossem tratados, não causariam prejuízos reais na vida desses jovens. Em seguida, temos o sobretratamento. Esse conceito diz respeito à aplicação de intervenções terapêuticas que vão além do necessário. Ou seja,
Quando um diagnóstico é inadequado ou mal interpretado, o tratamento oferecido pode ser excessivo e desproporcional ao real problema. Por exemplo, há casos em que medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos são prescritos de forma excessiva, mesmo quando abordagens menos invasivas, como psicoterapia ou alterações ambientais, poderiam ser suficientes para ajudar a pessoa. Isso não só pode não trazer os benefícios esperados, como também expor a pessoa a riscos desnecessários. E por fim, a gente vai falar sobre a iatrogenia, que é o termo utilizado para descrever os danos causados pelas próprias intervenções médicas ou terapêuticas. Em outras palavras, quando um tratamento, mesmo que bem intencionado, acaba causando mais efeitos colaterais ou piora o quadro da pessoa. Um exemplo clássico seriam efeitos colaterais indesejados decorrentes do uso desnecessário de certos medicamentos. Se uma pessoa é submetida a um tratamento que não era realmente necessário, fruto de um sobrediagnóstico, ela pode sofrer danos que poderiam ter sido evitados com uma abordagem mais criteriosa. É interessante notar como esses conceitos estão interligados. O sobrediagnóstico pode facilmente levar ao sobretratamento, pois ao identificar um problema onde talvez não haja, os profissionais acabam aplicando intervenções que não são realmente necessárias. E como resultado, essa intervenção excessiva pode levar à iatrogenia, ou seja, danos que são originados pelo próprio tratamento. A gente chama esse fenômeno de cascata iatrogênica. Por isso, é fundamental que as avaliações clínicas sejam realizadas de maneira criteriosa, considerando não apenas os sintomas relatados, mas também o contexto em que esses sintomas se manifestam. Dessa forma, a gente evita que diagnósticos precipitados levem a tratamentos desnecessários que podem, em última instância, prejudicar mais do que ajudar. Estes são alguns conceitos que, quando compreendidos e aplicados corretamente, podem fazer toda a diferença na prática clínica, ajudando a proteger os nossos pacientes dos efeitos negativos de intervenções mal fundamentadas. Agora a gente vai ver como isso se traduz na prática clínica. Diversos profissionais de saúde têm percebido um aumento significativo na procura por diagnósticos logo após a divulgação de conteúdos midiáticos. Por exemplo, muitos clínicos relatam um crescimento na quantidade de autodiagnósticos de transtornos em saúde mental em situações em que pessoas chegam convencidas de que apresentam essas condições, influenciadas por informações exageradas que são veiculadas nas mídias e nas redes sociais. Esses relatos mostram que jovens e até mesmo os adultos podem interpretar comportamentos normais como sintomas de doenças graves, simplesmente porque estão expostos a narrativas sensacionalistas. As redes sociais, com a sua constante enxurrada de informações, desempenham um papel crucial nessa transformação. Muitas vezes, comportamentos que poderiam ser variações normais do desenvolvimento são confundidos com sintomas patológicos, levando a diagnósticos precoces e frequentemente equivocados. E isso traz desafios enormes para os profissionais de saúde. Um dos maiores é evitar o viés de confirmação durante as avaliações, ou seja, a tendência de buscar evidências que apenas confirmem o que a pessoa já espera ouvir, ao invés de uma análise objetiva e criteriosa. Para isso, é essencial que a gente, profissional de saúde, mantenha um olhar crítico e esteja sempre atualizado sobre as tendências culturais e tecnológicas que podem influenciar o comportamento das pessoas. Quando esses diagnósticos acontecem, não só o estilo de vida das pessoas fica artificialmente diagnosticado, como também as pessoas podem ser expostas a tratamentos que, em alguns casos, são desnecessários ou até mesmo prejudiciais. E esse é um ciclo perigoso, o sobrediagnóstico levando ao sobretratamento, o que pode resultar em iatrogenia. Portanto, é fundamental que os profissionais de saúde realizem avaliações completas e contextualizadas, levando em conta não apenas os sintomas apresentados, mas também o ambiente familiar, comunitário, social e cultural dessa pessoa. Dessa forma, a gente consegue evitar a armadilha do sobrediagnóstico e de tratamentos que podem inadvertidamente causar mais mal do que bem. Agora a gente vai mergulhar em um exemplo prático que ilustra perfeitamente os temas que a gente está discutindo. É a série Adolescência. Trata-se de uma minissérie britânica que acompanha a história de Jamie Miller, um garoto de 13 anos acusado de assassinato. Ao longo da trama, a gente vê o impacto devastador desse evento na vida da família Miller, que é abalada não apenas pelo crime em si, mas também pela forma como a sociedade e a mídia reagem a ele.
O que torna a adolescência realmente inovadora é a sua técnica de filmagem. Cada episódio é gravado em um único take, ou seja, sem cortes. Esse plano sequência contínuo não só intensifica a tensão, como também aumenta o realismo, fazendo com que o espectador se sinta parte do ambiente e das emoções que os personagens estão vivendo. Essa é uma abordagem que reforça a sensação de imediatismo e de inescapável pressão, exatamente como muitas situações da vida real. Mas como essa série se relaciona com os temas que a gente discutiu? Primeiramente, a adolescência mostra claramente como a mídia pode amplificar problemas reais. Ao retratar de forma sensacionalista um caso tão extremo, a série evidencia como as narrativas midiáticas podem levar ao sobrediagnóstico, onde comportamentos ou reações naturais são muitas vezes interpretados como sinais de um distúrbio maior, e a busca por soluções imediatas. Mas como essa série se relaciona aos temas que a gente discutiu? Primeiramente, a adolescência mostra claramente como a mídia pode amplificar problemas reais. Ao retratar de forma sensacionalista um caso tão extremo, a série evidencia como narrativas midiáticas podem levar ao sobrediagnóstico, onde comportamentos ou reações naturais são interpretados como sinais de um distúrbio maior, e a busca por soluções imediatas, muitas vezes sem uma avaliação clínica adequada. Além disso, a série nos alerta sobre o impacto profundo que essa exposição tem sobre a geração alfa, que são os adolescentes de hoje. Esses jovens são imersos em um fluxo incessante de informações e de imagens impactantes, o que pode distorcer a sua percepção do que é normal e aumentar a sua vulnerabilidade a transtornos em saúde mental. Elementos como o bullying online e a influência da cultura da masculinidade tóxica são retratados na trama, refletindo em desafios reais que os nossos jovens enfrentam. Isso nos leva a refletir sobre o papel crucial de pais, professores e profissionais de saúde. A adolescência serve de alerta para a necessidade de uma abordagem integrada e preventiva. É fundamental que pais e professores promovam a alfabetização digital e incentivem uma discussão crítica sobre o que é consumido nas redes sociais. Ao mesmo tempo, os profissionais de saúde precisam estar atentos para realizar avaliações clínicas criteriosas, evitando diagnósticos precipitados que possam levar a tratamentos desnecessários ou até mesmo prejudiciais. Em resumo, a série não apenas entretém, mas também nos provoca a repensar sobre como a gente lida com os desafios impostos pela mídia e pela cultura digital. Ela evidencia a importância de uma rede de apoio que una educação, prevenção e uma prática clínica cuidadosa, que proteja, assim, os nossos jovens dos efeitos negativos dessa exposição intensa. Mas quais as estratégias práticas para que pais, professores e profissionais de saúde possam lidar com os desafios impostos pela influência intensa da mídia e das redes sociais sobre os nossos jovens? Para os pais, a comunicação aberta é fundamental. Incentivem seus filhos a conversar sobre o que estão vendo e sentindo em relação ao que consomem nas redes sociais. Criar um ambiente de diálogo sem julgamentos pode ajudar muito a esclarecer dúvidas e identificar sinais de que algo não está bem. Além disso, é importante estabelecer limites saudáveis no uso das mídias sociais. Ao promover um uso consciente e equilibrado da internet, vocês ajudam a reduzir a exposição excessiva a conteúdos potencialmente prejudiciais e criam um espaço onde os jovens podem desenvolver o seu pensamento crítico. Já os professores e as instituições de ensino têm um papel crucial nessa jornada. Integrar programas de prevenção e educação emocional ao currículo escolar é uma maneira eficaz de preparar os alunos para lidar com as pressões do mundo digital. E isso inclui discutir temas como bullying, radicalização online e os perigos do sensacionalismo. Uma outra estratégia importante é estabelecer parcerias com profissionais de saúde. Palestras, workshops e atividades interativas podem oferecer aos alunos e à comunidade escolar uma visão mais profunda sobre os impactos da mídia na saúde mental, ajudando a criar uma rede de apoio mais robusta. E para profissionais de saúde, é essencial se manter constantemente atualizado sobre as tendências da cultura digital e os efeitos no autodiagnóstico que podem influenciar tanto a procura por tratamentos quanto as expectativas dos pacientes. Adotar uma abordagem criteriosa e humanizada durante as avaliações clínicas é fundamental, evitando diagnósticos precipitados e investindo em terapias que considerem o contexto familiar, comunitário, social e cultural das pessoas,
incluindo a possibilidade de terapias familiares que podem fazer toda a diferença na eficácia do tratamento e na prevenção a danos desnecessários. E por fim, a gente vai recapitular brevemente o que a gente abordou aqui hoje. A gente discutiu os conceitos de sobrediagnóstico, sobretratamento e iatrogenia, que são termos que explicam como a mídia e as redes sociais podem influenciar a forma como a gente interpreta e trata as questões em saúde mental. A gente viu, por exemplo, como a exposição constante a narrativas sensacionalistas podem levar a diagnósticos inadequados e tratamentos desnecessários, gerando muitas vezes mais malefícios do que benefícios. A gente usou a série Adolescência, da Netflix, como um exemplo prático e um alerta para os desafios enfrentados principalmente pela geração alfa. Essa minissérie não só entretém, mas também nos mostra de uma maneira mais realista como a amplificação de problemas pela mídia pode impactar diretamente a vida dos jovens, tornando-os mais vulneráveis aos efeitos negativos da cultura digital. Se você achou esse conteúdo útil, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sobre os nossos próximos conteúdos, onde a gente vai continuar discutindo temas importantes relacionados à saúde. Muito obrigado pela sua audiência e eu reforço a importância de uma abordagem integrada e crítica para que a gente enfrente os desafios do mundo digital. Juntos, a gente pode transformar essa avalanche de informações em uma poderosa ferramenta de educação e prevenção. Até a próxima!